Olá, pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje será sobre o sistema respiratório e o processo de hematose. Então, relembrando primeiro as funções desse sistema respiratório. Basicamente, é garantir a função das trocas gasosas, então trocar o CO2 do pulmão com o oxigênio do ambiente. E esse processo é denominado hematose. Além disso, o sistema respiratório consegue ajudar a regular a temperatura corpórea, o pH sanguíneo e liberar água. Continuando neste contexto, os órgãos que fazem parte do sistema respiratório são constituídos pela cavidade nasal, a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, alvéolos pulmonares, o músculo do diafragma e a membrana denominada pleura. E esses órgãos têm as seguintes funções dentro desse sistema. A cavidade nasal aquece, filtra e umidifica o ar. Seguindo este ar, vai para as faringes, que leva o ar para a laringe. A laringe, ela impede a entrada de corpo estranho nas vias aéreas através de uma membrana que nós temos ali, a epiglote. Então, uma cartilagem que faz esse bloqueio, essa interferência entre o que tem que ser passado para o sistema digestório e o que tem que passar para o sistema respiratório. E também nós temos neste órgão as cordas vocais. A traqueia, que é um tubo cartilaginoso que leva o ar para os brônquios. Em seguida, então, os brônquios levam o ar para os pulmões, que regula esses níveis de dióxido de carbono no organismo. Brônquios e bronquíolos levam o ar até os alvéolos pulmonares, e esses alvéolos pulmonares são responsáveis pela troca gasosa, ou processo denominado hematose. O sistema respiratório, essa parte da respiração, é controlada por um músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, que é o músculo diafragma, e nós temos as membranas que revestem os pulmões, a pleura. E pensando nesse sistema, ele é dividido em componentes do sistema respiratório superior, que é a cavidade nasal, a faringe, a laringe, e órgãos do sistema respiratório inferior, os pulmões direito e esquerdo, os brônquios e a traqueia, além do músculo diafragma. Esse pulmão, ou melhor, esses pulmões, eles são divididos em pulmão esquerdo e pulmão direito. Sendo que o nosso pulmão direito, ele tem 3 lobos, o lobo superior, médio e inferior. E o pulmão esquerdo, apenas 2 lobos, superior e inferior. Também ele pode ser dividido pelo ápice, que é a ponta deste pulmão, a parte mais deste triângulo, a parte mais pontiaguda, e a base, a sua parte maior. Então, anatomicamente falando, cada região. Então, nós temos a cavidade nasal, localizada então na região do nariz, próximo ao vestíbulo nasal. A faringe, que ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Este órgão também faz parte do sistema digestório, não se esqueçam disso. O contexto, então, agora, a gente vai chegar na laringe, onde nós temos a epiglote. Ela é composta, então, ela é uma parede de cartilagem composta por 9 tipos de cartilagem, sendo 3 pares ímpares, 3 ímpares e 3 pares. E encontramos nesta região também as nossas pregas vocais. O próximo órgão nesta sequência é a traqueia. A traqueia, então, ela é um canal cartilaginoso, dividida na sua porção cervical, que é a região que está no pescoço, e a porção torácica, já compreende no tórax.
e ela tem, então, a sua bifurcação da origem aos brônquios, e a região que tem o início dessa bifurcação é denominada carina. Já quando nós estamos na traqueia, essa traqueia ela se divide entre os brônquios e nós temos dois brônquios principais. O brônquio principal direito, que irá se ramificar para os 3 lobos do pulmão direito, e o brônquio principal esquerdo, que irá também se dividir para os lobos superior e inferior do pulmão esquerdo. A entrada dessas regiões, desses brônquios no pulmão, tanto dos brônquios como das veias e das artérias pulmonares, é denominado o hilo pulmonar. Então, o hilo pulmonar é a porta de entrada para os brônquios, as veias e as artérias pulmonares. E pensando em tecido, como que é o revestimento desse tecido do sistema respiratório? Ele é formado por um tecido epitelial no contexto pseudoestratificado. O que isso quer dizer? São células, uma camada de célula epitelial em diferentes tamanhos, com os núcleos em diferentes alturas, dando uma falsa impressão que nós temos várias camadas de célula, mas que na verdade temos apenas uma. E essa célula, além disso, ela apresenta na sua estrutura células secretoras de muco, que nós chamamos de células caliciformes. Elas vão secretar esse muco que vai servir para lubrificar e filtrar o ar que está entrando. Além disso, esse tecido chama ciliado por apresentar cílios na sua superfície, que facilita a movimentação deste muco e das partículas inaladas. Então, aqui uma histologia mostrando esse epitélio pseudoestratificado. A seta indica, então, a parte ciliada, e a setinha branca ali, a cabeça da seta, indica as células produtoras de muco, essas células caliciformes. E como podemos observar, é uma camada de célula, só que os núcleos estão dispostos em diferentes alturas e diferentes formas, dando a falsa impressão que são várias camadas de célula. Temos também nesse sistema as membranas de revestimento. Então, as pleuras são membranas que vão revestir a superfície pulmonar. Nós temos um contexto de duas, a pleura visceral, que é a membrana que vai recobrir a parte íntima do pulmão, então a superfície pulmonar, e vai se intercalando ali nas fissuras destes lobos pulmonares. E a pleura parietal, que é a pleura mais externa, que reveste a superfície interna da parede torácica e recobre o diafragma. Entre essas duas pleuras, a gente tem o espaço pleural, que contém um pequeno volume de líquido, o líquido pleural. Então, essa cavidade pleural é um espaço virtual entre a pleura visceral e parietal, preenchida por uma pequena quantidade de líquido, que tem a função justamente de diminuir o atrito entre as pleuras, facilitando o deslizamento durante os movimentos respiratórios, de inspiração e expiração. Num pulmão normal em repouso, esse líquido também está aderido na parede torácica, fazendo com que esse pulmão, esse tecido pulmonar, fique estendido. Nesse contexto, essa propriedade elástica da caixa torácica puxa a parede torácica, então mantém este tecido ele esticado. Caso tenha algum acidente e perfure essas membranas que estão fazendo este efeito, a cavidade pleural então fica aberta e ela se desconecta, então o ar que estava dentro escapa. E aí esse pulmão ele colapsa, retornando ao seu tamanho não esticado, não estirado. Tá bom? E aí o que vai acontecendo? A gente perde essa pressão intrapulmonar.
Outro exemplo que pode acontecer dentro dessas pleuras é o acúmulo de líquidos. Então, nesse contexto, a gente chama de derrame pleural. Este derrame pleural, tanto representado na radiografia pela seta, como no desenho ali pelo retângulo vermelho, podem ser recorrentes de algumas patologias, como doenças cardíacas, renais e hepáticas, a redução de alguma proteína plasmática no sangue, a obstrução de algum canal que tenha a drenagem desses líquidos, ou até alguns tipos de cânceres, ou infecções como pneumonia, pancreatite e tuberculose, doenças autoimunes como artrite reumatoide, embolia pulmonar e até o lúpus. Sintomas comuns nesse tipo de patologia é a falta de ar e a dor ao respirar profundamente. Também tem outros sintomas associados, como febre, emagrecimento e edema nas pernas. Já como que esse sistema funciona? Quais são os movimentos respiratórios? Então, para garantir o bom funcionamento desse sistema, para garantir a respiração, o corpo realiza dois movimentos. A inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões, a entrada do oxigênio nos pulmões, e a expiração, que é a eliminação de gás carbônico. Então, esses movimentos são conhecidos como inspiração e expiração. Os eventos, então, neste contexto, a gente tendo eles são controlados pelos músculos do tórax, do pescoço e do abdômen. Então, eles criam essa resistência, essa força responsável pelo movimento do ar durante a respiração. Então, a gente tem músculos que estão envolvidos na inspiração e músculos envolvidos na expiração. Então, se a gente for pensar no indivíduo em repouso, o diafragma está relaxado, como mostrado na figura ali no canto superior, a figura A. Já na inspiração, o volume torácico ele aumenta para o ar entrar aos pulmões. Então, esse diafragma ele se contrai e torna-se achatado. Quando a gente faz a expiração, que então a contração, a diminuição do volume torácico, esse diafragma relaxa e há diminuição da caixa torácica. Detalhadamente, então, cada movimento, o de inspiração é quando o ar entra nos pulmões. Então, os eventos que acontecem são a contração do músculo intercostal externo, que promove a elevação da costela. A elevação dessa costela promove a movimentação do externo para fora, desencadeando, então, o aumento no diâmetro do tórax. Esse diafragma, então, ele se contrai e se separa da cavidade abdominal, o pulmão alarga-se e a pressão intrapulmonar diminui, fazendo com que agora o ar entre nesses pulmões. Então, essa diminuição da pressão, quando chega a valores abaixo da pressão atmosférica, promove a entrada de ar nos pulmões. E quando o ar entra nos pulmões, essa pressão, tanto atmosférica quanto intrapulmonar, ficam equilibradas temporariamente. E aí há o processo agora inverso, que é a expiração. Então, a expiração é o ar expulso do nosso corpo de maneira passiva. O que se observa aqui é tudo ao contrário da inspiração. Então, agora eu tenho relaxamento desses músculos intercostais externos, relaxamento do diafragma, o retorno ao tamanho normal de repouso da minha cavidade torácica, uma retração pulmonar e o aumento da pressão intrapulmonar. E esse aumento da pressão força o ar para fora dos pulmões, retirando, lançando-o ao meio externo. E aí, quando o ar sai dos pulmões, a pressão atmosférica e a intrapulmonar ficam equilibradas novamente. Então, basicamente, no contexto de inspiração e expiração, ele é todo controlado pelo bulbo,
Então, emoções e controles voluntários, a gente consegue ativar esses centros encefálicos e o sistema límbico atua no bulbo, ou pela concentração de CO2, um excesso de CO2 aumenta quimiorreceptores bulbares que avisam o bulbo, ou também um contexto de acidificação ou alcalinação no sangue, com o pH e o oxigênio, também temos quimiorreceptores carótidos e aórticos e neurônios sensoriais aferentes que irão avisar esse centro da respiração. Consequência dessa sinalização: neurônios motores somáticos atuam na inspiração. Então, quem atua na inspiração? Os músculos escaleno e o esternocleidomastoide, os intercostais externos e o músculo diafragma. Agora, nos músculos na expiração, os intercostais internos, músculos abdominais. Então, esses são os contextos que regulam o processo de inspiração e expiração. Tudo isso para que haja, então, a troca gasosa, o processo conhecido como hematose. E onde ele acontece? E o que ele faz? Então, esse processo ele é mediado no sistema respiratório, que tem como função fazer a troca do sangue venoso, rico em CO2, convertê-lo para o sangue arterial, rico em oxigênio. E essa situação, este fenômeno, ele acontece no pulmão, na região denominada alvéolos pulmonares. Então, os alvéolos pulmonares, eles são as ramificações dos brônquios e dos bronquíolos. Então, no final dos bronquíolos, nós temos esses sacos alveolares. E nesse caso, eles são circundados por redes de capilares para que haja essa troca de gás no sangue. Então, neste contexto, cada alvéolo pulmonar ele tem uma fina camada de tecido endotelial, então tecido epitelial, no contexto de pavimentoso simples, que é aquela uma camada de células achatadas para facilitar a difusão desses gases. Então, há a troca da hemácia pela parede do espaço entre o endotélio do capilar com o endotélio do alvéolo pulmonar. E essa troca acontece por uma difusão passiva, como mostrado no desenho. Então, a hemácia passa por lá, libera o CO2 e coleta um novo oxigênio. Nesse contexto, algumas patologias estão envolvidas neste processo, então dificultam esta troca gasosa. Então, nos efezemas, que tem como patologia a destruição dos alvéolos, isso faz com que reduza a área de superfície entre vaso e parede de vaso e parede de alvéolo para que haja troca, então dificultando, impedindo uma troca eficiente. Então, no contexto pulmonar, você vai ter uma pressão normal ou baixa. Já na parte sanguínea é baixa porque não consegue haver esse aproximamento e essa troca, essa difusão. Já nas doenças pulmonares fibróticas, com fibrose, a membrana alveolar agora ela está mais espessa, então ela está com um tecido fibroso. Isso acontece na fibrose cística. Então, essa característica faz perder as características de transporte de gases dos alvéolos, então diminui as trocas gasosas. E essa perda da complância pulmonar pode diminuir a ventilação pulmonar, porque não há troca entre o sangue com o alvéolo. Já no edema pulmonar, o líquido pleural, aquele líquido no espaço intersticial, aumenta a distância da difusão. Então, o gás ele tem que percorrer um maior percurso para ter essa troca. E aí isso pode ocasionar também em problemas respiratórios. E a asma é uma broncoconstrição ali do alvéolo pulmonar. Então, o aumento da resistência das vias aéreas
e a diminuição da ventilação alveolar. Então, as moléculas para troca ficam restritas, tem a sua entrada dificultada. E aí, resumidamente falando, o oxigênio, então, chega no sangue através dessa interface alvéolo e capilar. E aí, em 2, agora, esse sangue oxigenado é transportado. Então, ele é associado às hemoglobinas e volta para o lado esquerdo do coração para que haja grande circulação ou circulação sistêmica. Em 3, esse sangue agora arterial, rico em oxigênio, chega nos tecidos e agora há, então, a troca desse arterial. Você dá o oxigênio para o tecido e o tecido te devolve os restos metabólitos como o CO2, que é resquícios da respiração celular dos produtos metabólicos. E agora esse CO2, então, ele se difunde e cai na corrente sanguínea e é transportado e devolvido no plasma, junto com a hemoglobina. Ele chega lá no coração pelo seu lado direito e lá do coração ele é bombeado para o pulmão. Então, no pulmão, ele retorna para lá e, através, novamente, do processo de hematose, esse CO2, então, ele é liberado para o ar e entra novas moléculas de oxigênio. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Então, aproveitando, inspirem e expirem.